Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu queria analisar essa questão da violência nas escolas, saindo do lugar comum, e esse é o propósito do vídeo de hoje. Eu tenho visto que todas as pessoas estão fazendo análise a partir de dois prismas, ou retomando aquela velha história que está no ar desde a tragédia de Columbine, né? Quando essa história de crianças, tal, atacaram outras crianças na escola, ganhou o mundo, e os tabloides falando que o problema é o bullying, né? As pessoas estão repetindo aquela maneira de compreender, como se, no final das contas, a atitude daqueles dois meninos fosse uma reação ao que eles sofreram, ou seja, a causa não está neles, a causa está no meio, ou o que eu tenho visto muito com relação ao que aconteceu aqui no Brasil, em especial sobre os ataques, muitos foram contidos, né? Mas ainda tem todo um trabalho da polícia sendo feito para evitar que novos ataques aconteçam, ou porque esses jovens, digamos assim, seriam consequência de pais ausentes, de pais, ou seja, mais uma vez, acredita-se ao meio às atitudes e ao comportamento perverso e criminoso de seres humanos que são capazes de fazer escolha. E hoje eu queria analisar isso de uma perspectiva diferente e dar para você uma dica de como é que você pode aprofundar essa reflexão que eu vou fazer no vídeo de hoje para ver se as suas ideias realmente são suficientes para entender uma coisa tão atroz como aquela que aconteceu em Blumenau e outras que poderiam ter acontecido em várias escolas pelo Brasil. Antes de mais nada, eu queria que vocês se perguntassem se vocês não convivem com pessoas que criam problemas por onde elas passam, pessoas que destroem as próprias famílias, desagregam até aqueles com quem tem convívio mais próximo, pessoas que são perversas, que humilham o próximo, que tratam mal os outros em vários níveis possíveis, tá? Existem personalidades nas quais a perversidade é um componente e parece que aquelas pessoas se sentem confortáveis com esse componente da personalidade. Elas não sentem culpa e elas não acham que elas têm responsabilidade pela dor que elas provocam nos outros, sendo perversas. Elas atribuem ao outro a responsabilidade por sentir a dor das machadadas que elas dão na cabeça do próximo. Para vocês entenderem do que é que eu tô falando aqui, analisem, vejam se vocês não conhecem ninguém assim. Porque, segundo o psiquiatra Stanton Sennell, existem pessoas que realmente têm aí uma inclinação fortemente antissocial e a esse grupo de pessoas ele dá o nome de personalidade criminosa. Há várias obras desse psiquiatra, mas tem uma em especial que ela é de fácil leitura e ela pode ser interessante, sobretudo a pais que olham para os seus filhos e falam: cara, meu filho é estranho, meu filho é meio perverso, meu filho tem uma relação estranha com os outros, meu filho causa problema na minha casa, ele causa problema com os irmãos, ele não aceita de maneira nenhuma ser responsabilizado pelo mal que ele opera e causar dor nos outros não é algo que causa dor nele ao mesmo tempo, ou seja, ele tem um grau mais baixo de empatia. Para esses pais que têm a coragem de perceber isso, esse livro é sensacional, porque o mito sobre a criminalidade analisa não só a personalidade criminosa, como também o seu tratamento. Ou seja, de fato, há pessoas que têm um componente de perversidade no seu interior e as ações hediondas, que são essas que a gente está observando aí, dessa pequena quadrilhazinha que tem como objetivo produzir assassinato em massa nas escolas que eles frequentam, né? Que se organizaram aí pelo Twitter, pelo Telegram, poderiam ter usado outro meio. O problema não são as redes sociais existirem, o problema não são os jogos de videogame, o problema não é sequer se a família é funcional ou disfuncional, o problema também não é o bullying, o problema é que é como elas reagem
ao ambiente e às circunstâncias que são as delas, e elas reagem com perversidade, elas reagem com agressividade, elas reagem com maldade. Vocês sabem que eu sou professora de filosofia, e filosofia, basicamente, você tem que conhecer Platão e Aristóteles, por isso que eu tenho um curso em que eu examino a obra completa do Platão. Vou começar agora, em junho ou julho, Aristóteles. A gente tem que conhecer a obra completa desses filósofos. E assim, qual é a explicação que o Platão, por exemplo, dá para a perversidade, para a maldade, né? O Platão, ele tem inúmeros diálogos em que ele se debruça sobre o problema da injustiça, do homem injusto, do tirano, daquela qualidade de ser humano que é a pior possível, que é o cara que só produz o mal para ele próprio e para o próximo, né? Para Platão, a raiz da maldade é a ignorância, mas a ignorância para Platão, vamos entender muito bem, é uma doença da alma. A alma e o corpo estão sujeitos a doenças, e para Platão, as duas doenças próprias à alma são a loucura e a ignorância. E a ignorância é a doença mais grave possível. Por quê? Porque ela produz diversas consequências para a personalidade, sendo a pior delas a injustiça, ou seja, o homem perverso, tá? E é por isso que o Platão entende que a educação, e o que é educar é justamente nos arrancarmos da ignorância, por isso que a educação é, digamos assim, a linha mestra da civilização. É impossível você ser civilizado, se você não for educado. Então, a centralidade da educação em Platão está associada ao fato de ele identificar na ignorância a raiz da maldade. E a única maneira de você, portanto, ter alguma chance, não tem garantia, mas a única maneira de você ter alguma chance de superar, digamos assim, ou de deixar, de mudar, tá? De mudar, porque quando uma pessoa é perversa, você não tem de reabilitar, essa coisa de reabilitação dos criminosos. Você tá falando de gente perversa, você tem que mudar a pessoa, você tem que quebrar os padrões mentais, você tem que redefinir os padrões mentais, você tem que curar a alma dessa pessoa, mas a alma não é como um corpo que se submete a um cirurgião competente. Só nós temos autoridade, temos capacidade de alterar a nossa alma. Então, a educação é um processo que conta com a vontade do indivíduo. Aquele que não quer se educar, aquele que não quer mudar, aquele que não quer mudar, alterar seus padrões mentais, não vai mudar, entendeu? E no caso do psicopata, quem fala isso muito bem é aquela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, ela usa uma expressão que é muito correta. Ela fala: o psiquiatra é o cara que vem com defeito de fábrica, cuja alma sofre de um tal mal. No caso do psicopata, é uma ausência total de amor, de maneira que essa pessoa vai ser, se a gente for usar essa expressão, né? O problema do psicopata é que é a pessoa que não tem empatia nenhuma, zero. Se a pessoa não tem empatia nenhuma, ela é totalmente incapaz de amor. Se ela é totalmente incapaz de amor, como é que ela vai aprender se a condição para a educação é o amor, ainda que seja um pouquinho, ao conhecimento? Por isso que o psicopata, digamos assim, cara, não tem conserto, não tem cura, não tem o que fazer. Mas os graus de antissociabilidade, os graus de perversidade, eles são diferentes, tá? Não é todo mundo que é perverso que é necessariamente um psicopata. O psicopata é o grau plus, né? Você tem os vários níveis de perversidade e você tem personalidades criminosas, portanto, que, submetidas a um choque externo forte, a ser uma pressão exterior, elas podem parar para pensar. E esse é o caminho do tratamento, tá? De modo que, sem uma legislação extremamente forte, sem uma legislação séria para crimes, sem uma legislação séria contemplando a personalidade, o indivíduo, e não falando, crianças são seres, até os 18 anos todo mundo é puro. Todo mundo é puro até os 18 anos, não dá para responsabilizar. Dá sim, meu amigo, dá sim, porque o processo educacional começa quando a gente é muito, muito jovem. Nós somos educados e nos educamos o tempo todo, desde o bebê até a velhice. Não existe educação no período dos sei lá, olha, dos 7 aos 18 você
educa. E aí dos 18 para frente você tá educado. Não, não tá. Tem gente com 60 anos ainda não se educou. Então é o seguinte, a educação ela tem a ver com a formação da alma e não com você participar de um processo escolar. E é nesse sentido que a legislação brasileira, ela não permite sequer a gente conseguir diminuir diminuir a incidência desses crimes, porque nós não contamos com um sistema penal que exerça uma pressão externa forte e dê motivos para uma pessoa que está no comecinho, assim, desenvolvendo ainda a sua personalidade criminosa, pensar duas vezes e ter uma chance de ela própria falar, não, peraí, esse caminho aqui eu vou me autodestruir. Eu vou destruir os outros e vou me autodestruir junto. Portanto, é melhor eu mudar meus padrões mentais, entendeu? A gente não tem nada aqui na legislação brasileira que dê esse choque, dessa pressão. Portanto, pais, tenham coragem de olhar para os seus filhos. Essa responsabilização de pais ausentes, filhos perversos, foi o tema do meu artigo de hoje na Esmeril. Também baseado nesse livro aqui, que é sensacional, todo mundo deveria ler para tirar da cabeça esse palavrório comum que você ouve em qualquer jornalista imbecil da TV, vai falar, o problema é ou as famílias que não estão educando, ou o problema são os jogos de videogame, ou é meio, ou os coleguinhas que fazem bullying, é sempre o meio. Aqui no Brasil o problema, a causa é sempre a externa, não é, meu amigo, a causa é interna. É uma doença da alma. Ou, como diz a Ana Beatriz, é o problema de fábrica. Você tem pessoas que são perversas. Uma pessoa que não é perversa, ela não vai sair atirando porque ela fez isso no videogame. Já joguei muito videogame de atirar na vida e dane-se, entendeu? Não me fez nada. Como não faz em todo mundo. Quem nasceu aqui nos anos 80 cresceu jogando videogame. E a gente não sai matando os outros. E não fizemos isso na escola, entendeu? Bullying, todo mundo já sofreu. Todo mundo sofreu e todo mundo fez contra o outro. Tá? Isso que a gente chama de bullying é esse teste de forças próprio da juventude. Eu também acho horroroso quando ele é dirigido a uma pessoa que não sabe se defender. Alguém que tem limitações, alguém que tem um grau de autismo, entendeu? É uma injustiça atroz, é uma crueldade, é um negócio absurdo. Uma pessoa que tem alguma disfuncionalidade, você fazer isso com alguém mais fraco que você só mostra que você é um covarde. Então essas pessoas que fazem bullying contra alguém que não está em condições de igualdade, mostra sim uma perversidade. Mas a perversidade está em quem faz o bullying, não no cara que, eu sofri tanto bullying que eu vou lá e vou matar o cara. Não, meu amigo, não. Não, o cara que chega numa escola com uma faca, com uma arma, com um plano para matar os outros, é um perverso. É uma personalidade criminosa que está exprimindo isso no ambiente escolar. Ela poderia estar exprimindo em outros ambientes, como provavelmente poderá fazer isso ao longo da vida se ela não encontrar um motivo para mudar. Esse é o ponto que nós devemos admitir. Nós, seres humanos, somos frutos das nossas escolhas. Nós e nossas circunstâncias. Como eu reajo às minhas circunstâncias? Como eu escolho? Puxa, estou numa família que me bate, que me maltrata, que me destrói, que não me educa. O que eu vou fazer com isso? Conheço muitas pessoas que vêm de ambientes horríveis e são ótimas pessoas e são morais e criaram bem os filhos. E aí, como é que você explica? Não, é que são exceções. Não são. A maior parte das pessoas vem da adversidade e escolhe a moralidade. E aí, como é que a gente vai explicar? Então vamos parar de conversa fiada? Vamos parar de atribuir a causa externa? Vamos admitir o fato cruel de que nós, seres humanos, podemos sim ter um grau de maldade corriqueira e horrorosa dentro de nós, e pessoas muito próximas de nós podem ser más, perversas, personalidades criminosas. Vamos assumir isso. Vamos admitir que isso existe na sociedade, que nós, seres humanos, não somos necessariamente perfeitos e que não há nada que nós possamos fazer para que a sociedade um dia seja perfeita. A perversidade sempre vai estar entre nós, de maneira que o melhor a fazer é reconhecermos, admitirmos para prevenir que os perversos tenham chance de agir com uma legislação forte, por exemplo. Ou você, pai, mãe, olha pro seu filho, tenha coragem, não é porque ele saiu de você que ele pode ser perfeito, todo mundo está sujeito a ter um filho psicopata, pode acontecer. Pode acontecer, é uma desgraça, mas adianta viver como a mãe de um dos meninos lá de Columbine, se martirizando a vida toda? A mulher chegou a falar na sua velhice, puxa, eu fiquei me perguntando, que pena que eu não fui a mãe que ele merecia. Não, a culpa não era dela, o cara é um psicopata, era um perverso, entendeu? O problema era com o menino mesmo, não era com a mãe dele. Vamos parar de apontar o dedo para as famílias.
Veja, a única coisa de que cabe responsabilizar as famílias é se elas não tiverem a coragem de saber que elas têm uma criança antissocial dentro de casa e não fizerem nada para identificar ali que essa criança pode ter algum transtorno. Entenderam? Esse é o ponto. O que cabe aos pais? Conhecer o seu filho. Qual que é o plano do seu filho? Seu filho tem algum problema? Admita. Não tem problema. As pessoas têm personalidades distintas e sim, você pode ter um filho com personalidades antissociais, uma personalidade antissocial. E aí, meu amigo, a responsabilidade pelos crimes que ele vier a cometer, evidentemente, não será sua. Mas quem sabe você pode ajudá-lo a não se autodestruir. Isso é o máximo que você pode fazer. Fica aqui a dica, link tá na descrição, tá? Essa é a minha visão sobre esse assunto. Ficar falando que a culpa é do meio é não ser capaz de entender que existem criminosos, existem pessoas que escolhem a maldade, existem pessoas que se satisfazem com a perversidade e existem pessoas que num grau não do psicopata, que é o cara que realmente tem aquele prazer com perversidades atrozes, mas pequenas perversidades, humilhar os mais próximos, destruir a confiança daqueles que você ama. Então, assim, a perversidade, ela está ao nosso redor. E a perversidade existe. E o perverso, ele tem uma característica em comum. Todos eles. Eles fazem com que as pessoas falem, nossa, por que você fez isso? Põe a culpa em todo mundo. A culpa é de todo mundo, menos deles. É impressionante. O perverso põe a culpa no mundo inteiro. Mas ele é perfeito. Ele não fez nada de errado. Ele é uma vítima das circunstâncias. Ele só reagiu a um problema que veio de fora. Então, assim, ele produz a desgraça por onde ele passa. Mas o problema tá no mundo, nunca com ele. Portanto, tome cuidado. E assim, vamos entender que o ser humano tem sim essa inclinação à maldade e que se ele a abraçar, ele poderá se tornar uma personalidade criminosa. E que essas pessoas vão causar um estrago de alguma maneira. E esse é o caso desses meninos que participam dessa comunidade. Ai, ó a desculpa do PT, agora vão querer regular a internet porque os perversos usam a internet também. Pelo amor de Deus! Mas veja, você não vai tirar totalmente a liberdade de expressão dos outros porque os perversos estão usando a internet. Você vai ter uma legislação suficiente para lidar com os perversos e não soltar chefe de crime organizado. Pelo amor de Deus, vocês acham que a gente é idiota? Então, assim, sociedade, pais, acordem. Não deixem que o Estado trate vocês como idiotas. Existem pessoas que são ruins, que são canalhas, que são perversas, em vários níveis. Muitas estão ao nosso redor. Muitas delas nós convivemos com essas pessoas. Mas a gente não é nem capaz de admitir, mas a gente convive com essas pessoas. E outras dessas pessoas, com as quais nós felizmente não convivemos, podem nos causar prejuízo ou causar prejuízo para os nossos filhos. Tá? Então, assim, conversem claramente com os filhos de vocês. Tem gente que é perversa no mundo. A culpa não é dos pais dessas crianças, a culpa não é do meio nem do que fazem com elas, é das escolhas que ela faz. E ponto final. Tá? E se você tiver um filho que começa com essa conversinha mole de que ele é a vítima, desconfie. Quando ele é o cara que causa problemas. Se ele é a pessoa que causa problemas e se coloca de vítima, desconfie. Tá? Era isso que eu tinha para comentar sobre esse caso das escolas, era isso que eu tinha para comentar sobre essa discussão toda que tá rolando. Sim, é óbvio que o PT vai aproveitar isso para regulamentar a rede social, né? E ainda teve idiota pondo culpa em videogame. Pelo amor de Deus, né? Que pobreza de espírito. E veja, eu citei Platão aqui nesse vídeo para dar um exemplo para vocês. Existia videogame na época de Platão? Não, não existia. Existia rede social na época do Platão? Não, não existia. Mas qual foi a maior preocupação dele? Uma das maiores preocupações do Platão foi identificar. Falar, cara, qual é a origem da maldade? Por que é que tem gente que causa tanto estrago no mundo? Ele olha pro tirano e fala, como isso é possível? E como é que isso acontece? E ele encontra a explicação dentro do ser humano, na alma de cada ser humano. E ele diz assim, o injusto, ele, quando é alçado a uma posição de poder, toda essa confusão e esse desarranjo e essa loucura e essa desgraça que ele vive dentro dele, porque o mal, o perverso é um angustiado também, é um ressentido, é uma pessoa que vive um inferno interior. Todo esse inferno interior, ele exterioriza. Ele submete toda uma comunidade a esse inferno interior dele. E ele transforma, ele eleva isso à lei.
Por isso que a tirania é o pior regime possível. É óbvio. É a degradação toda. É um homem totalmente degradado, é o perverso, é o mal, é aquela alma totalmente adoecida, elevada a governante. Sendo que quem tem a capacidade de governar o próximo é quem tem uma alma equilibrada, né? Aquele que tem uma alma equilibrada consegue governar o próximo. Não tô falando governo simples. Consegue governar uma casa, consegue governar os seus filhos, consegue dirigir a vida dos próximos, consegue governar uma comunidade, tá? Eu tô falando, não tô falando nem de Estado, eu tô falando no geral, na nossa organização. Política é algo que tem a ver com relações humanas, como nós nos administramos, meu Deus do céu. O cara injusto, o cara perverso, o cara desgraçado, vai produzir ruína por onde ele passar. Imagina o que é um cara desse no trono de um estado totalitário, né? Aí é algo de que a gente pode ter chance de observar, olhando para o mundo hoje como é que tá, né? Quantos não são os perversos e os tiranos que estão sentados em tronos de ferro, produzindo estragos na vida de inúmeras pessoas? Pois é. E o problema é o quê? Os pais deles. O bullying que eles sofreram? Ou é porque eles são canalhas, perversos e criminosos? Pensem melhor nisso. Parem de arrumar a causa onde ela não tá. Esse livro é maravilhoso. É na forma de perguntas e respostas. Ele era um psiquiatra, ele defendia essa tese contra todo um consenso que punha a culpa na família, no meio, não sei o que, não sei o que. E ele diz, o problema não é o meio, o problema são as escolhas e a maneira como você reage ao meio. E ele bate o pé nisso, dando inúmeros exemplos do começo ao fim. Livro imperdível, link está na descrição. Obrigada aí pela companhia. Minha matéria na Esmeril tratando esse tema também está aqui na descrição. Pense melhor, conversa com seu filho, abra os olhos para o mundo e até a próxima.